Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Estamos aqui em mais uma aula e agora da Lei Orçamentária Anual. Na aula passada, o professor gravou com essa camiseta também, não é isso? Com essa camisa aqui, e a gente não fez nenhum comentário sobre ela, acabei até esquecendo, fui alertado aqui pela minha assessoria, né? Isso aqui, só para fazer uma pequena observação. Isso aqui é a camisa de um time de futebol amador que o LAC Concurso patrocina, é a camiseta dos Galácticos, né? Então, esse aqui é o uniforme, né? Esse aqui é o uniforme número 1 deles, né? Dá uma voltinha para vocês. E nós patrocinamos, e a gente tem muito dessa de patrocinar o esporte amador aí. Tá certo, meus amigos? Vamos lá, tomara que essa camisa aí dê sorte aí aos Galácticos, né? Vamos lá. Então, olha só, nós estamos estudando o quê, cara? Você tem que entender. Administração financeira orçamentária. Esse estudo, esse curso, aliás, é um curso fantástico. É um curso que eu tenho certeza que vai deixar o aluno aí altamente competitivo para qualquer prova de qualquer banca, banca do CESP, banca da ESAF, da FCC, qualquer banca, eu tenho absoluta certeza que ele vai ficar muito competitivo, né? Pela lógica, nós vimos o que é o plano plurianual, nós vimos o que é a LDO, e agora chegou a hora da LOA, né? Que é a Lei Orçamentária Anual, né? Então, eu vou repetir com vocês a mesma metodologia das duas aulas anteriores. Nós vamos dividir esse nosso assunto em dois assuntos. Primeiro, a visão constitucional, e, claro, a gente vai trazer a visão da LRF. Eu garanto para vocês que essa aula também é uma aula bastante exaustiva. Eu tenho a certeza que o que for cobrado na sua prova sobre lei orçamentária anual estará nessa aula e você terá eficácia aí no seu aprendizado, tá certo? Então lá, primeiramente, vamos aqui para a visão constitucional. Quando a gente fala na visão constitucional, significa dizer que está dentro do texto constitucional, não é isso? E no texto constitucional está previsto aqui no artigo 65, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, olha só, 1. O plano plurianual. 2. As diretrizes orçamentárias. E o número 3, aí, 2 orçamentos anuais. Então, esse aqui é um assunto que diz respeito à lei dos orçamentos anuais. Então, exatamente esse item 3 que nós estamos estudando aqui, não é isso? Então, vamos lá. Então, o artigo 65, no parágrafo 1º, traz o conceito do que é o plano plurianual. O parágrafo 2º traz o conceito do que são as leis de diretrizes orçamentárias. O parágrafo, esse aqui é o segundo, o parágrafo 3º do 65 traz da programação financeira. O parágrafo 4º traz sobre os planos regionais e setoriais. E o parágrafo 5º traz o conceito que vem a ser a lei orçamentária anual. E está assim, ó. Parágrafo 5º do artigo 65 da Constituição. A LDO, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, compreenderá. Professor, o que significa esse cara aqui? Esse cara aqui, ó, compreenderá. Então, a Lei Orçamentária Anual. Esse cara aqui significa o princípio da unidade. Tá certo? Unidade. Ou seja, vamos lá. Eu sei que essa aqui não é a aula de princípios, mas a gente tem que falar desse assunto. Então, assim, a lei orçamentária anual compreenderá. Então, esse cara aqui é o princípio da unidade. Ó. Compreenderá o quê? Ó, o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Professor, você falou unidade, vem de 1, você falou 3. Não. É uma peça orçamentária que eu posso dizer para vocês que dentro dessa única peça está divididas entre o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social.
Então o aluno tem que saber disso, cara, porque ele vai falar o seguinte, pode apagar, filhinha? Isso aqui ele pode falar o seguinte, que existe 3 leis orçamentárias. Não existe 3 leis orçamentárias. Existe uma única lei orçamentária e nessa lei orçamentária ela traz 3 subdivisões. Professor, eu tenho que saber isso? Claro que tem. Isso não cai, isso despenca em prova. Orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Bacana? Ok, então está aí. É o princípio da unidade, né? Olha esse item 2 aqui, ó. Orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. O examinador vai falar que a maioria são as ações ordinárias, porque as ações ordinárias são aquelas ações que têm direito a voto. Então, aqui, gente, não são todas as empresas. Prestem atenção no requisito. Qual que é o requisito para constar na LOA? Detenha a maioria do capital social com direito a voto. Professor, o que significa essa maioria? Essa maioria significa 50% mais uma ação. Isso significa 50% mais um. Isso que é maioria. Professor, então, se a União detém só apenas 40% das ações que têm direito a voto, aí não está obrigado a constar na LOA. Agora, se é maioria, não tem opção, tem que constar na LOA. Ok? Opa! Olha aí, nesse sentido, isso já foi cobrado em prova, cara. Olha só como é que cobrou a prova, na prova. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, oficial administrativo, CESP 2010, olha só. É desnecessária a inclusão do orçamento de investimentos de uma empresa binacional. Ó, é desnecessária, não é obrigatória, né? Na LOA da União, caso o Brasil detenha apenas 50% do capital social da empresa com direito a voto. Professor, o que é 50%? 50% é metade. 50% não é a maioria. Maioria é, no mínimo, 50% mais uma ação. Então, a questão aí foi uma questão pegadinha. Eu tenho certeza que muitos alunos erraram porque não prestaram atenção. Então, a questão está correta, é desnecessária, né? Professor, volta para a gente, professor, o artiguinho. Vou voltar para vocês o artiguinho, olha só, olha só. Então, orçamento de investimento. O cara tem que saber que esse cara aqui são das empresas, certo? Está aqui. As empresas em que a União, direta e indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Está aqui. E o fiscal, referente aos poderes da União. Poderes da União. Professor, o orçamento do Poder Legislativo está na onde? No orçamento fiscal. Professor, o orçamento do Poder Judiciário está onde? No orçamento fiscal. Claro que o examinador pode querer saber isso de você, né? Seus fundos, órgãos, entidades da administração pública direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Professor, o orçamento, professor, do Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele está na onde? No orçamento fiscal. Professor, o orçamento do Ministério do Planejamento, ó, o órgão, não é isso, da administração pública direta, faz parte da onde? Do orçamento fiscal. Tá certo? Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Professor, esse Seguridade Social, eu sempre tenho uma dúvida. Qual é a sua dúvida? Será que essa dúvida é essa aqui? Olha aí. O que é orçamento da Seguridade Social? E aí? O que esse cara é? Estou perguntando para você, meu filho. Você tem, quem está estudando para concurso é você, não sou eu. O que é o orçamento da Seguridade Social?
É muito simples. O orçamento da Seguridade Social nada mais é do que o somatório dos orçamentos da Previdência Social, da Saúde e da Assistência Social. Então, olha só, Previdência Social, Saúde e Assistência Social compõem o orçamento da Seguridade Social. Então, você tem o orçamento fiscal, que é tudo, menos o investimento que das empresas, tem a regra dos 50%, e menos o orçamento da Seguridade Social, que nada mais e nada menos é o orçamento da Previdência Social, da Saúde e da Assistência Social. Professor, eu não acredito nisso, professor. Não acredita, cara? Aqui, eu sou muito amigo de vocês. Quem avisa, amigo é. Se você for na sua Constituição Federal, lá no artiguinho 65, tá certo? Lá diz o seguinte, ó, o orçamento da Seguridade Social, das receitas, está escrito claramente lá, ó, as receitas dos estados, do Distrito Federal, dos municípios destinados à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Esse cara aqui fala que cada um vai ter seu orçamento próprio. Agora, no parágrafo 2º, que ele vem falar claramente de saúde, previdência social e assistência social. Olha só, a proposta de orçamento da Seguridade Social, que é aquele lá do artiguinho 65, inciso 3º, tá? Artigo 65, parágrafo 5º, inciso 3º, de novo, artiguinho 165 da Constituição, parágrafo 5º desse artiguinho, inciso 3º, ó, será elaborado de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Tem que decorar, isso aqui cai em prova. Eu já vi prova de concurso na qual o cara falou o seguinte, que o orçamento da Seguridade Social está desobrigado, né, a cumprir as prioridades estabelecidas, a cumprir a LDO. Está errada. Por quê? Porque esse aqui é LOA. A LOA tem que seguir as orientações da LDO, faz parte da aderência do sistema de planejamento, né? Tá certo, meus amigos? Ok, né? Legal, né? Olha só. Mais uma questão da Polícia Federal, CESP 2014, agente administrativo. No Brasil, a LOA é, de fato, composta por 3 orçamentos. O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais. E aí, gente? Aí essa questão aqui tem uma polêmica, porque falamos o seguinte, porque as empresas estatais, aquele tal de 50% mais 1, não é isso? Mas o examinador aqui deu como correta, né? Se você for analisar no pé da letra, essa questão deveria ser anulada, porque aqui faltou detalhar um pouco mais. Mas a gente sempre fala que estudar para concurso, fazer concurso é vencer as suas paixões, né? E você aí tem que estar convivendo, infelizmente, com essas situações. Ok? Então vamos lá. Continuando nossa aula. Opa, o professor mexeu aqui no cabo aqui, mas ele vai consertar. Pronto, né? Deixa eu arrumar esse nosso notebook aqui. Pronto, aí, ó. Estava escapando, né? Aqui tem que ser de improviso as coisas, né? Professor, corta esse negócio. Não, não gosto de cortar, não. Porque quando você faz aquelas coisas muito quadradinhas, cara, não dá certo, cara. As coisas têm que ter, são falsas, as coisas têm que ter autenticidade, sinceridade naquilo que a gente faz, inclusive com seus estudos. Você está aí só estudando, cara, só por estudar, não vai dar certo, não. Você tem que ter aquela paixão de estudar, você tem que ter um motivo para isso. Quando você tem motivo para fazer as coisas, ninguém segura você, tá? Então vamos lá. Sobre o orçamento, então nós estudamos o parágrafo 5º do artigo 65. Mas nós temos que estudar outros parágrafos aí importantes, inclusive o parágrafo 7º. Tá certo? O parágrafo 7º diz o seguinte, o parágrafo 7 diz o quê? Do critério da regionalidade que nós estudamos lá na onde? Lá no na nossa aula do plano plurianual, não é? Os orçamentos previstos no parágrafo 5º
inciso 1 e 2. 1 é o fiscal, 2 o de investimentos. Atenção, deste artigo 165, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Ou seja, o aluno não tem opção, ele vai ter que decorar que o orçamento fiscal, a LOA, ela é composta pelo orçamento fiscal, orçamento de investimentos e da Seguridade Social, e que o orçamento fiscal e o de investimento, obrigatoriamente, deverá atender o critério da regionalidade, que é reduzir as desigualdades regionais, segundo critérios populacionais, tá certo? Tá aí para vocês, né? Isso cai em concurso, professor? Imagina, né, cara? Olha aqui. O orçamento fiscal e o da Seguridade Social, integrantes da LOA, os dois integram a LOA, positivo, tá certo? Incluem entre suas funções a de reduzir as desigualdades interregionais? Errado. Por quê? Porque na Constituição, lá no seu artiguinho 7º, ele foi bem claro que o critério da regionalidade não atinge o da Seguridade Social. É só quem? O fiscal e outro cara, qual que é? O de investimentos. Olha, questões aí que eu tenho absoluta certeza que os alunos do LAC Concursos aí, eles não erram, gente. Esse curso aqui é um curso muito top, né? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula, né? Agora a gente vai falar algumas leis, alguns pontos importantes sobre o orçamento, tá certo? Primeiro, o que é a lei? O que é a lei orçamentária? É uma lei especial, porque só trata de matéria orçamentária, que contém a discriminação da receita e despesa pública de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo obedecidos os seus princípios. Ok, beleza, né? O orçamento também ele é chamado lei dos meios, porque ela possui os meios necessários para o desempenho da função pública. Professor, e aí, professor? E aí? Eu vou explicar um negócio para vocês sobre essa lei dos meios, cara. Tá? Um assunto muito interessante. Os meios. O que é o meio? O meio é o caminho para você atingir seu objetivo, alguma coisa, não é? Ok. Olha só, cara, comigo. Vamos supor que você foi nomeado aí secretário de Estado, ministro de Estado, pode ser. E aí você deseja fazer tal coisa. Só que essa tal coisa não estava prevista no orçamento. E o que acontece? Acontece que você não pode fazer a tal coisa. Por quê? Para fazer tal coisa, obrigatoriamente, se envolver gastos, deverá estar previsto no orçamento. Então, por isso que fala a lei dos meios. Sem o orçamento, você não consegue fazer nada. O orçamento é o meio, é o caminho na qual você consegue realizar, você consegue desenvolver as coisas da sua gestão. Então, por isso que fala que é a lei dos meios, né? O orçamento, a LOA, que deverá ser compatível com o PPA e a LDO, claro, compreende a programação das ações a serem executadas, visando atingir as diretrizes, objetivos e as metas estabelecidas no PPA. Nós sabemos que nós temos uma integração, né? Olha só para você ter uma ideia, né? Ó, o PPA, ele é elaborado 100% por programas de governo. Não é isso? Aí você tem a LDO, que faz o meio de campo, faz a coerência, não é isso? E você tem a LOA. Qual que é o tipo de orçamento que nós temos hoje? É chamado de orçamento, olha só, programa. Olha aí, programa. Então, ó, exatamente isso. Visa o cumprimento dos programas de governo, né? Então, essa aí é uma informação importante demais, né? Cumprimento ano a ano das despesas previstas no PPA, em consonância com a LDO e com a LRF. Isso é muito importante, porque na execução da LDO, na execução do orçamento, há necessidade que o orçamento obedeça os ditames de duas leis, né?
entre elas a LDO e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem mais, professor? Tem mais, olha só. Pela Constituição Federal, é vedado no início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual, inciso 1 do artigo 67. Ok, vamos explicar para vocês aqui. Prestem muita atenção, olha só. O artigo 167, eu chamo esse artigo, o artigo das proibições, ou seja, das vedações, daquilo que é proibido. Então ele fala claramente, ele vem reforçar aquela ideia que eu passei para vocês, que o orçamento é a lei dos meios. Olha só, é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Ou seja, você só pode fazer alguma coisa, claro, que envolva aí despesas, não é isso? Caso esteja previsto na LOA. Então, a Constituição proíbe a administração pública a executar qualquer tipo de programa, desde que não estejam previstos na lei do orçamento. Tá certo? E agora, professor, agora é o último dispositivo que nós vamos ler, que é o dispositivo lá do parágrafo 6º do artigo 65, né? Que ele fala do gasto fiscal, né? O projeto de lei orçamentária, projeto de lei orçamentária. Eu já vi várias provas de concurso que o cara fala que esse cara aqui é o quê? Ela é LDO, não, a lei orçamentária, preste atenção aqui, será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Então está aqui para vocês o efeito regionalizado sobre o que? O gasto, que é chamado de gasto tributário. Então aqui você tem que dar um apelido. O parágrafo 6º do artigo 65 chama-se o quê? Efeito do gasto tributário. Ok? Professor, esse cara não cai em concurso. Não cai. Olha aqui. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Fundação Ministério Público 2011. Conforme o mandamento constitucional, a apresentação de um demonstrativo regionalizado para os efeitos causados pelo gasto tributário. Professor, o que é esse gasto tributário? O gasto tributário nada mais é que demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Esse cara aqui é chamado de gasto tributário. Então, o constituinte quis que a peça orçamentária demonstrasse esse efeito de receitas e despesas desse gasto tributário. Então, voltando aqui na questão, é parte de quem? Da mensagem do chefe do executivo? Não. A mensagem do chefe do executivo é o anexo específico, né, que deve constar lá na LDO. Olha aí, projeto de lei de orçamento? Exatamente, letra B de bola. Não tenho mais nem que continuar lendo as demais alternativas. Questão muito fácil, questão aí fácil para o aluno que estudou no LAC concurso, né? Porque o cara não estudou, para acertar uma questão como essa, ele ia ter que pedalar, hein? Tá certo? Vamos lá. Outros pontos importantes, né, que agora eu vou falar para vocês, é a temporalidade, né, do orçamento. O orçamento anual, em atendimento ao princípio da anualidade, possui vigência anual, período também chamado de exercício financeiro, que, por força do artigo 34 da Lei 4.320, coincide com o ano civil. Ou seja, o orçamento ele é uma peça que vigora de 1º de janeiro até dia 31 de dezembro, isso que tem força no artiguinho 34, que nós chamamos de exercício financeiro. Beleza? Pronto. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis, e eu garanto para você, o nosso site
é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. A partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá